Então, vamos lá. A página 10, que eu havia solicitado para que vocês fizessem, né, de atividade. Começando aqui pela letra B, eu vou mostrar para vocês os números e as descrições, tá? Então, deixa eu falar a sequência, acho que fica mais fácil de visualizar ali. 5, 6, 3, 1, 2, 4. E o exercício 6 aí é sobre os biomas continentais brasileiros. O Brasil tem 6 biomas continentais, com uma das maiores biodiversidades de fauna e flora do planeta. Observe as imagens a seguir e escreva o nome dos biomas a que elas se referem. Então, nós temos a primeira imagem ali, da caatinga, com um tipo de vegetação característica, né? Cactos, o solo bem empobrecido, né? Rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica, portanto, um solo claro, esbranquiçado. A Amazônia, né? Então, nós temos o rio Amazonas aí que serpenteia, né, pelas florestas e regiões bem alagadas. O Cerrado, Pampa, conhecida como Campos também, o Pantanal e a Mata Atlântica. Olha só a vegetação, né? Folhas largas, bastante umidade. 7. A fauna e a flora dos biomas brasileiros são ricas e variadas. Escreva o nome dos biomas brasileiros em que há a maior incidência das espécies apresentadas nas fotos a seguir. Por que a maior incidência, pessoal? Porque vocês já viram que não existe um limite geográfico entre um bioma e o outro. Então, às vezes, uma espécie pode ocorrer em mais de um bioma. Por isso dessa palavra, né? Maior incidência, ou seja, ocorrem com mais frequência nesses biomas, né? O açaí, então, é típico da Amazônia, o araticum, cerrado, juazeiro, caatinga, tamanduá-bandeira, cerrado, ararazu, caatinga, jacaré, pantanal, graxaim, pampa, jacarandá, mata atlântica. No exercício 8, vocês fizeram a leitura do trecho de um cordel. E aí, na letra A, pedia para grifar, né, os dois biomas citados. E os dois biomas citados são a restinga e a caatinga. Na B, pede para escrever abaixo a principal diferença entre um bioma costeiro e um bioma continental. E aí pedia para dar 2 exemplos, né, de biomas costeiros. Então, os biomas continentais estão dentro do continente e os costeiros estão localizados nas costas litorâneas. E aí, os 2 exemplos, né? Aqui tem vários exemplos, na verdade, vocês poderiam escolher, né? A gente poderia citar, por exemplo, manguezais, dunas, costões rochosos, baías, praias, etc. Existe uma infinidade. Que são, na verdade, sugestões, né? Pessoal, não reparem nos brinquedos da Alice ali embaixo, tá bom? Que apareceu no vídeo, mas eu não vou cortar o vídeo por conta disso. O número 9, na verdade, eu já conversei, já discuti sobre esse exercício em uma das aulas em que eu falava sobre as principais ameaças, né? Aqui nós temos os 2 biomas. Não vou falar que os mais importantes, porque todos têm a sua importância, mas o primeiro e o segundo bioma com maior número em termos de biodiversidade, né? E aqueles que sofrem também muito o impacto das ações antrópicas, ou seja, das ações do homem, queimadas, desmatamento, caça, tráfico de animais silvestres, né? E aí nós discutimos também sobre isso. Então, a letra A é qual é o impacto causado pelo ser humano, que está diretamente relacionado às reportagens, e quais as consequências desse impacto ambiental para o meio ambiente.
Então, o impacto ambiental, o principal ali é o desmatamento, e as consequências são inúmeras, como, por exemplo, a redução dos habitats, tá? Locais adequados à vida dos seres vivos, o aumento do risco de extinção, a redução da biodiversidade. Eu falei também com vocês a respeito da influência, né, que esses habitats têm nas condições hídricas do nosso país. E aí vocês poderiam inclusive citar outras coisas. B. Com base nos textos, qual dos biomas brasileiros citados está em maior risco e por quê? O Cerrado, né, gente? E o motivo evidente é porque existem compromissos internacionais, existem iniciativas e muita divulgação para a proteção da Amazônia, tá? Em contrapartida, né, o governo não tem assumido muitas posturas em relação à proteção do bioma cerrado. E as consequências a gente já consegue observar, né, gente? Como, por exemplo, algumas espécies, né, correndo risco de extinção, as condições hídricas. Se vocês pesquisarem lá sobre a influência do desmatamento e o Rio São Francisco, vocês vão encontrar algumas coisas. Então, as consequências são bem sérias e as estimativas aí para os próximos anos não são nada otimistas, tá? 10. Leia a tirinha sobre o cerrado e responda as questões a seguir. Então, nós temos lá, né, um passarinho falando. Quem disse que Minas não tem mar? Mar de soja. Com vocês, o cerrado. Quero dizer cerrado, entre aspas, e com S. E aí, né, a figurinha ali embaixo falando sobre a situação que vocês viram lá em cima no exercício 9, né? Salve a Amazônia e os bichinhos correndo lá. E o cerrado também, né? E o fogo chegando ali neles. Letra A. O que quer dizer a expressão cerrado com S, entre aspas, citada na tirinha? Então, o autor usa essa expressão para se referir ao desmatamento, ou seja, as árvores que são cortadas e derrubadas. B. Quais são os principais impactos negativos sofridos, né, pelo cerrado? Avanço de áreas destinadas à agricultura, desmatamento, queimadas intencionais e por aí vai uma lista, gente. Na 13 era para fazer ali o C e o exercício 11, porque o exercício 12 ali da página 13 é sobre o conteúdo que vocês ainda não viram. O que você pode interpretar ao ler a última tirinha? Então, pessoal, vocês poderiam interpretar de diversas maneiras, como vocês estão vendo ali, mas que, principalmente, né, a ideia de que existem campanhas que priorizam a proteção da Amazônia e que não é importante, tá, gente? A gente não pode esquecer da Amazônia, é um bioma de extrema importância também, mas a gente não pode deixar de lado os demais biomas, que muitas vezes acabam sendo esquecidos e que também necessitam de proteção, né? Porque são extremamente importantes. E na 11, gente, vocês deviam criar ali uma historinha, um desenho simples, usando a sua criatividade, escolhendo, né, ali um dos biomas brasileiros e relatando sobre os seres vivos, as características e os problemas enfrentados por esse bioma. E, evidentemente, que quando vocês estiverem na escola, né, eu irei verificar o material de vocês, conferir a historinha de vocês, mas vocês são alunos muito dedicados, caprichosos, e eu tenho certeza que vocês usaram a criatividade e criaram uma historinha bem legal. E é isso, pessoal. Então, até a próxima aula. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas, que vocês tenham conseguido corrigir. E tendo dúvidas, vocês já sabem que vocês podem me procurar, que a professora vai estar ajudando e auxiliando nesse sentido, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula.